Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Deus é bom. Você vai colocar a mão no seu coração. Você vai fechar os seus olhos. Porque os olhos de Deus estão passeando neste lugar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Feche os teus olhos agora. Porque Deus só fala com quem é ouvido. Deus só fala e derrama do que é seu se houver vasilha. Se você for vaso, Ele vai derramar sobre a sua vida. Se não for, o azeite cessa. Porque Deus não desperdiça a sua graça. O Senhor chega a dizer para a gente ser tão prudente, a ponto de comparar sua palavra como pérola, e Ele diz assim: não dê pérolas para quem não sabe fazer uso de pérolas. E eu sei que nessa noite Deus ele vai poder falar conosco. Como Samuel, ele respondeu para o Senhor: fala porque o teu servo ouve. E Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Ainda essa tarde eu passei por uma batalha espiritual. E aí eu entendi. E acordei. E assim, Satanás, ele denunciou a fúria dele, né? E eu sonhei, a gente tem um cachorro bem bravo, e meu esposo não conseguia conter o cachorro. E ele vinha com muita fúria, ele é bem pretão assim, né? E ele veio e tentando agarrar o meu coto assim. E eu pedia para que ele tirasse, e ele dizia para mim: eu não estou conseguindo, ele está muito forte, o que é isso? E puxava ele, jogava, e eu fiquei assustada. E ele tentando apalpar aqui o único braço que me resta. E levantei, orei. Depois, quando eu tentei de novo, aí agora foi o cavalo. E o cavalo com muita fúria, e a intenção dele era morder, arrancar o que me restou, né? Mas a Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos. Eu estou aqui. Eu quero dizer que nem a fúria dos leões bravos, famintos, vai devorar a minha vida e a tua vida. Amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Glória a Jesus. Como eu já fui apresentada aqui, eu me chamo Ana Rita e sou lá de Salvador. Deus me trouxe aqui para essa cidade. Estou aqui desde quinta-feira, retorno para casa dia 15. E eu sei que Deus vai fazer muitas coisas aqui neste lugar. Amém? Amém? Glória a Jesus. Todos acharam? Deus é bom. Capítulo 6. Ah, não tem o capítulo, não. Coisa de quem já fez 15 anos. Glória a Deus. O diabo, ele não descansa. Ele é perverso por natureza. Amém? Então não vacile. É tempo, é noite de fechar brechas. Glória a Deus. Diga para as pessoas que estão ao seu lado: é noite de fechar brechas. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas
e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ante o rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Coloca a mão no teu coração. E o pastor já convocou aqui, né? Boa essa notícia. Nós somos uma igreja que ora. E orar faz toda a diferença. Amém? Eu sou fruto de oração. Fecha teus olhos. Deus guia e encaminha a tua palavra. Agora, Senhor, eu quero lhe pedir que os ouvidos, Senhor, Deus, seja uma entrada para que a terra, o coração esteja arado, preparado para receber uma boa semente. E Pai, o Senhor sabe aqui onde está o coração de cada pessoa. O Senhor sabe das necessidades. O Senhor sabe que cada pessoa tem passado as lutas, as adversidades, as afrontas, as amarras. Senhor, o Senhor sabe os levantes, os níveis de levantes que essas pessoas estão vivendo. Então, para cada um, presta socorro ao nível das suas necessidades. Deus, em nome de Jesus, nos envolve como o Senhor envolveu a Daniel. Assim, nos proteja, nos guarde, nos livre para todo sempre. Amém? Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele ruge como leão para nos tragar, tentando. E Deus é tão bom que faz uma segurança mais de perto, mais eficaz, e não nos entrega ao desejo do nosso inimigo. Eu tenho 16 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Muito antes desses 16 anos, Jesus, ele me convidava para eu fazer parte da família dele. Só que eu fazia parte da família de Satanás. O diabo, ele é o meu pai, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, logo, se ele é pai, ele tem filhos. E eu fazia parte dessa família, onde Satanás, ele pregava para mim mentiras. E essas mentiras me deixavam confortáveis, porque, haja vista, ele era o meu pai. E dentro de toda essa situação, eu vivi momentos de assolação, momentos de morte, de perdas, porque eu dizia para o Senhor: eu não quero teu reino na minha vida. Eu dizia isso na ignorância. Paulo, quando recebeu a excelência do ministério de Deus na vida dele, ele engrandecendo a Deus, ele falou para Timóteo: olha, eu que era o perseguidor, o blasfemador, logo eu, ele olhando quem ele era na ignorância,
tinha que fazer, o que não tinha que fazer no tocante à nossa vida espiritual. E como eu gostava muito, me atraía muito esse negócio de espiritualidade, então eu ficava atônita, eu ficava babando quando ele me instruía. E minha mãe me falava para a gente: olha, dê crédito a todo tipo de pessoa que tem uma religião, mas não dê crédito a crente. Se um crente chegar na porta e falar, joga água neles. E se eles insistirem em falar molhados, desde cabo de vassoura nos crentes. E eu era daquele tempo que tinha que tomar bênção, os vizinhos chamar as pessoas mais velhas de senhora. Hoje é complicado, né? Chamar de senhora, baixar a cabeça, tal. E mesmo se eu estivesse errada, eu não podia discordar do mais velho e tal. E de repente minha mãe me dizia pra gente que contra crente podia alterar a voz, maltratar, machucar. Então eu estava respaldada. Se caso um crente viesse reclamar, minha mãe não ia estar nem aí para ele. E eu, desde muito nova, eu criei um ódio, um desprezo por crente. E olha onde é que eu estou agora. E com 7 anos de idade eu comecei a ter sensibilidade auditiva e visual. Eu ouvi o que ninguém via dentro de casa, durante a noite. Eu ouvi o que ninguém ouvia dentro de casa. E Satanás, ele pôs um alvo na minha vida. E o alvo dele na minha vida era de me fazer o agente dele. E eu comecei a ver. E durante a noite, eu vi aqueles espíritos dentro do quarto. E ele veio de uma forma muito simpática inicialmente, depois ele foi tirando as máscaras. E aí eu comecei a desenvolver um medo assim terrível. Eu era uma criança extremamente medrosa. Até 22 anos de idade, acredite, eu não conseguia dormir sozinha numa cama. Porque quando eu deitava numa cama sozinha, a presença daqueles demônios era muito forte ali comigo. Então eu negociava com minhas irmãs para elas deitarem comigo para dormir. E foram anos que eu não sabia o que era dormir um sono tranquilo durante a noite. E o tempo passou e eu falava para minha mãe do que estava acontecendo e ela dizia: não, isso é coisa da sua imaginação. Você é batizada, você tem padrinho, você tem madrinha, então você não é pagã. Então, já que isso não resolveu o batismo dentro da igreja católica, você agora vai fazer a primeira comunhão e você vai se envolver mais com o Senhor, e me apresentou um bocado deles. E eu muito envolvida, e resumindo, nada adiantou. Os problemas só intensificaram mais. Porque demônio não pode expulsar demônio. E com 13 anos de idade, eu vi a minha mãe sendo vítima de possessões malignas. E aqueles demônios manifestavam na vida dela. E quando pegava ela, quebrava tudo dentro de casa, em um alvoroço. Um dia ele pegou a minha mãe e levou até a janela do 3º andar. E quase lançou minha mãe do 3º andar abaixo. E quando meu pai percebeu que ele não estava mais conseguindo contornar a situação, aquele demônio falou para meu pai: convence sua mulher que descer para o terreiro, raspar a cabeça, capular, se tornar uma filha de santo. Minha mãe não queria, mas também a única forma que daria para ela o livramento dela não descer o candomblé, que ela não queria o Evangelho de Jesus Cristo. Porque só Ele tem o poder para desfazer as obras do diabo, e ponto final. Minha mãe desceu para aquele terreiro, teve que raspar a cabeça, teve que capular o processo dentro do candomblé. E minha mãe fez um pacto de sangue ali com os demônios. Raspou parte da cabeça dela e cortou e deu sangue dela. E como Satanás não tem sangue, ele foi representado em animais de 4 patas, de 2 patas, aves, enfim. E tudo isso
começamos a nos envolver agora com essa área. E ali dentro eu fui consagrada com 13 anos de idade para um serviço que ele dizia, um leve serviço, que quando eu adquirisse a maioridade, aí eu iria para o pesado serviço. E Satanás, ele chama o servo dele de cavalo. E a palavra de Deus diz que não seja como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. E a gente estava ali como um cavalo, tomando coice, ou seja, apanhando, tomando ferroada, e éramos fiéis. Servo do diabo, infelizmente, eles são fiéis. Minha mãe, às vezes ela estava muito fragilizada e os demônios pediam para ela, meia-noite, para ir em determinado lugar. Lá tem a Lagoa do Abaeté, tem lugares que os demônios eles solicitam, eles pedem oferendas, e eles não queriam, meia-noite ponto, se virem. E minha mãe ia, dava oferenda nas cachoeiras, nas praias, enfim, era fiel. E graças a Deus que hoje para Jesus ela é fiel também. Glória a Deus. E o tempo passou e minha mãe voltou para casa depois de alguns meses recolhida ali em um quartinho que tem o nome de Roncó. E uma vida muito suja, a vida do diabo. E pensávamos que os problemas estavam resolvidos dentro da nossa casa. Eles se agravaram, foi mais. Satanás ele passou de dar as regras, tudo que tínhamos que fazer dentro de casa, desde o que comer até o que vestir, aonde sentar. E 1 ano e meio depois desse comprometimento que minha mãe teve com o diabo, meu pai ele fez uma casa pequena no litoral e fomos passar o período de férias escolar ali, do ano de 89 para 90. E quando chegamos, a gente estava muito feliz. Somos uma família de 11 irmãos, comigo forma uma dúzia. O negão jogou duro, né? Entre ele e minha mãe, 7. O resto foi surpresa. Eu quero te apresentar. Eu tenho irmãos que têm a minha mesma idade, né? Então, glória a Deus por isso. Quando chegamos, ele percebeu, eu e minhas irmãs, tudo na fase da adolescência, uma fase louca. E ele começou a nos orientar e ele disse, olha, se eu souber que vocês estão namorando, a madeira vai deitar. Se vocês namorar e não pode agora, só quando vocês estiverem adultas, porque vocês são loucas, então eu não quero ser avô prematuramente. Enfim, meu pai é 10. Então a gente não tinha nem necessidade de desobedecer a ele, porque ele nos completava como pai. A gente não tinha dinheiro, não éramos ricos, mas meu pai, ele enriquecia a nossa casa. Ele era caçambeiro, então ele saía cedo. E ele não tinha o costume de dar beijo, mas ele tinha o costume de dar um beliscão na gente. E a gente sabia que era uma forma de afeto dele. Então ele era um contador nato de piada. E ele ia para a rua e tinha muitas tarefas para fazer dentro de casa, e ele nos animava e dizia, olha, quando ele estava na rua ele ligava, já almoçou? E a gente ficava naquela expectativa, né? Aquela negraiada toda, porque era uma festa, todo dia lá em casa era uma festa. Se você pegar cada um dos meus irmãos separadamente e você perguntar para eles, se você pudesse voltar no tempo, o que você pediria para Deus? Todos respondem, eu queria voltar de novo a nossa infância, a nossa adolescência em casa, todo mundo junto. Quando a gente se encontra é a coisa mais deliciosa. Meus irmãos, é um presente de Deus, né? Em família assim a gente se arranha, depois vai lá e passa, né, a pomada para cicatrizar. E Deus nos presenteou, nos enriqueceu. E aí meu pai ligava da rua e dizia, olha, estou chegando e quando eu chegar vai ter jogo, vai ter competição hoje. E a aposta é a água. Sabe
competição de música, imitação, e era uma festa todo dia lá em casa. E no meio de toda aquela festa contínua, meu pai sempre abria um parênteses e dizia pra gente: se algum dia acontecer algo inesperado aqui dentro de casa. Aí ele cantava: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A vida não acabou aí. Então éramos ensinados a reagir no dia da adversidade. O tempo passou e quando chegamos ali, orientados por meu pai, fomos para aquele terreiro de Candomblé. É um costume, né? De pessoas ignorantes ali em Salvador, vem turista de toda parte do mundo para receber a bênção ali das mães de santo, a praia fica toda suja. E eu estava no terreiro com minhas irmãs. Quando chegamos ali, eu sentei num lugar que era para mulheres e à minha frente estava um lugar que era para os homens. E eu comecei a olhar para o rapaz, aquele sapo, e eu vi nele um príncipe. E começamos a trocar olhares durante toda a noite. E o coração batendo a 1000 por hora. E quando terminou aquele ritual, ele foi me deixar em casa. Já era uma madrugada. E ele falou para mim: eu posso te pedir uma coisa? Eu falei: se tiver no meu alcance, pode. E ele disse: eu posso te dar um beijo? Eu olhei para trás, papai não estava, mamãe também não. Aí eu beijei na boca do rapaz. Como foi bom. Mas o melhor mesmo era obedecer aos meus pais. E eu entrei assim, encantada, e eu disse: ah não, eu tenho 14 anos e eu sei o que eu quero. Meu pai está equivocado. Se esse rapaz aparecer, eu vou sim namorar com ele. Queira meu pai, queira não. Quer viver uma desgraça na sua vida? Quer fracassar? Quer ser miseravelmente desgraçado? Faça o que o diabo tem mandado muitos fazerem nessa era: desobedecer a pai e mãe. Satanás ele tem pregado nesses últimos dias: não vale a pena obedecer pai e mãe. E o Senhor ele fala que é o primeiro mandamento com promessa para prosperar. E eu violei esse mandamento. E aí aquele rapaz apareceu e começamos a namorar. E 3 meses depois de namoro, um dia ele me chamou assim, todo estranho, e me disse: eu tenho algo para te falar. E ele começou a trazer a vida dele, o motivo pelo qual ele morava dentro do terreiro de Candomblé. E eu fiquei com medo de estar envolvida com ele. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito delicada a situação, e se você quiser saber mais, eu vou só fazer um resumo. Aí na frente tem uma mesa e tem um livro que tem por título 11.000 volts de misericórdia. Aí você compra. Aí você compra muito. Compra muito livro. Compre para você, dê de presente, mande para os seus parentes que estão lá na África, espalhando pelo país. Pode comprar, eu deixo, né, Rodrigo? E aquele rapaz falou para mim, era uma situação de assassinato, então ele estava substituindo o irmão dele que foi assassinado. E ele me disse mais: olha, se você me ama, você vai ter que me dar uma prova de amor. Prova de amor é essa que você vai ficar comigo, mesmo sabendo, agora que eu vou lhe dizer, que eu tenho um santo que me permite ser 6 meses homem e 6 meses mulher. Estávamos há 3 meses, eu só tinha mais 3 meses para aproveitar. E ele disse: nos 6 meses que eu for mulher, eu vou sumir, você vai me prometer que nem para outra pessoa você vai olhar. Aí você me espera e depois eu volto. E caso você fique com outra pessoa, eu vou saber. E ele colocou demônios ali. E aqueles demônios falavam para ele tudo o que eu fazia durante o dia. E ele me disse mais: olha, o pai de santo não pode saber que a gente está namorando, porque eu sou o marido do pai de santo. Aí você lê no livro e você vai entender o motivo. E aquele pai de santo descobriu, e ele é muito mau. E ele aí começou a me mandar palavras ameaçadoras. Começou a me mandar pessoas para me agredir fisicamente.
Verbalmente, eu já não podia mais passar na rua principal, que ele me proibiu. E aí ele viajou para um outro estado e ele disse que ele iria dar cabo da minha vida. Ele iria me apagar do planeta Terra. Que não ia sobrar nada mais de mim. Ele quase conseguiu. E ele fez um trabalho de magia negra. E quando minha mãe ela começou a perceber que coisas começaram a manifestar na minha vida de forma muito estranha, reivindicações demoníacas dentro da nossa casa, acima da linha que minha mãe servia no candomblé. E ela então me levou para o terreiro e a mãe de santo disse para ela: voltamos para casa sabendo de que se tinha feito alguma coisa, mas não se resolveu nada. E um dia, 3 meses antes do acidente, eu completei 15 anos de idade. E eu estava um dia indo para o mercado e uma moça estava evangelizando no sentido oposto que o meu. Quando ela me viu passar, ela atravessou a rua e me fez uma abordagem com folheto. E naquela abordagem ela falou para mim: menina, você precisa urgente entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa rápido fazer uma aliança com Deus. E eu olhei para aquela moça com desdém e eu disse para ela: olha, eu sou muito nova, eu tenho 15 anos de idade, eu tenho a minha vida toda pela frente, imagina eu ser crente. Quando eu for para todos os carnavais, quando eu fizer tudo, curtir bem a minha vida, quando eu estiver bem velha, acabada, eu vou ser crente. E ela foi embora, depois eu aprendi muito verbalmente. 3 meses depois, no sábado, do dia 3 de junho do ano de 90, eu estava numa festa com minhas irmãs e de repente, quando aquela banda começou a se apresentar, teve um curto-circuito e os carros de 13.800 volts começaram a liberar descarga para todo lado e o povo começou a correr. Eu e minhas irmãs subimos ladeira acima, chegamos em casa em estado de choque e falando do que tinha acontecido na festa para meu pai. Meu pai então me chamou e disse: olha, se algum dia você estiver no lugar e ver alguma pessoa presa numa descarga elétrica tomando choque, não se aproxime dessa pessoa. Porque caso você tente fazer isso, você vai receber descarga também. E naquele dia Deus tinha dado para nós um grande livramento. Porque se eu tivesse sido eletrocutada ali no sábado, todas as minhas irmãs também seriam eletrocutadas. Seria uma mortandade em massa. E meu pai não tem a mesma estrutura de Jó para receber uma notícia como essa e ficar de pé. E depois que meu pai nos orientou, eu fui deitar. E pelas madrugadas foram batalhas e visitações diferenciadas de demônios. E quando amanheceu, era dia do lado de fora e trevas dentro da nossa casa. Estava um dia rubro, estava tudo muito esquisito. Imagine, dentro de casa, ninguém queria ir para cômodo nenhum da casa sozinho. Minhas irmãs iam para o banheiro e chamavam uma para acompanhar. Todo mundo se arrepiando, todo mundo sentindo presságio. E de repente minha mãe chega e eu iria fazer o almoço do domingo. Ela disse: não, você hoje não vai se aproximar do fogão e também não vai se aproximar da lavanderia, porque eu estou pressentindo que alguma coisa vai acontecer aqui dentro de casa hoje. Então, para evitar, eu quero que todo mundo fique sentado. Aí até que eu dei a segunda ordem, ficamos eu e minhas irmãs no 3º andar. E meu irmão estava no térreo, cortando trilho de alumínio. Depois de cortando aqueles trilhos, era colocado próximo das janelas e depois colocava as cortinas. E meio-dia em ponto, a Bíblia diz que tem uma mortandade que assola ao meio-dia. E esse demônio entrou ali. E quando meu irmão me chamou para que eu pegasse aquela barra de alumínio que estava no 3º andar e passasse para ele, eu deveria passar por dentro de casa. Eu peguei aquela barra, subi nas outras que estavam no chão e coloquei a ponta do alumínio na janela e chamei ele para receber. Quando ele viu o alumínio, ele ficou desesperado e me gritou: por aí não, sua louca! E a loucura já estava feita. E foi ali a oportunidade que Satanás teve para fazer o que ele disse que ia fazer. E aquela descarga de 13.800 volts me acometeu. Só para você ter uma ideia, menos voltagem que 13.000 ela mata em fração de minutos. 13.000 ela mata em fração de segundos.
ela literalmente explode o coração. Quando não decepa logo os membros, ela torra tudo até virar poeira. Braços e pernas, órgãos internos são desarrumados de lugar. E minhas irmãs contam que eu caí ali já sem vida, com os olhos fumaçando, o nariz fumaçando, o ouvido fumaçando. E os meus pais chegaram desesperados para me dar os primeiros socorros. E meu pai massageava o meu peito na tentativa de fazer meu coração voltar a bater. E já não conseguia mais. Minha mãe, desesperada, ela massageava os meus pulsos e a carne com o osso, com o pé dos meus braços se transformava em poeira na mão da minha mãe. Quando meu pai tentou fazer respiração boca a boca, a alta temperatura dos meus dentes fizeram uma queimadura profunda nos dedos de meu pai, onde meu corpo caiu, destruiu o piso, destruiu parte da tubulação ali da área de serviço. E eles perceberam que já não tinha mais jeito para mim. Os vizinhos começaram a entrar para consolar os meus familiares, e foi aquela comoção toda, aquele choro, aquele desespero. E quando de repente, minha mãe, ela disse que quando ouviu os vizinhos ligando para o IML, para a polícia técnica, vir me buscar, para buscar o meu corpo, Deus a encorajou, e ela chegou na janela, olhou para os céus e gritou: Deus que livrou Daniel da cova dos leões. E ela disse que gritou: Deus, eu entrego a vida da minha filha agora nas suas mãos. Mesmo não o conhecendo, mesmo não merecendo nada de Deus, Ele me prestou um socorro. Porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, Ele tinha um plano na minha vida. E os leões não podiam me devorar. Os leões não podiam dar cabo, dar fim na minha vida. Porque muito mais forte do que a fúria dos leões é o Deus Todo-Poderoso que criou os leões. E ela disse que quando olhou para mim, ela viu que eu voltei a respirar. Então ela chamou meu pai e disse: eu percebi, ela voltou a respirar. E meu pai pegou então um cabo de vassoura, quebrou, desgrudou os meus dentes. E ele disse que puxou a minha língua, que já estava na minha garganta. E mandou os meus irmãos me conduzir até o hospital. E naquele caminho ali aconteceram coisas terríveis. Meus irmãos contam da parte do testemunho também no livro. E a temperatura era tão alta que ele sentia vontade de me soltar. E os meus olhos ali fumaçando. Quando os médicos me receberam, depois de um tempo, aquele médico voltou e disse: olha, não tem mais jeito. Pode voltar para casa porque a descarga destruiu tudo internamente, braço não presta mais, perna não presta mais, a visão dela já não presta mais, tudo está muito queimado. E dentro de alguns minutos ela vai vir a óbito, porque é só tá o coração batendo por conta do efeito da descarga, dos reflexos. Então daqui a pouco vai parar e vocês aí vão procurar o serviço funeral. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Eu fui colocada ali e Deus me deu vitória nos minutos, nas horas. E ali eu fui colocada no isolamento, com braços e pernas enfaixados e anestesiada. E aconteceu coisas terríveis, greves, descaso médico, e eu fiquei a mercê ali. E quando chegou na quinta-feira, para resumir, o meu estado estava já terminal, no tocante aos meus braços e às minhas pernas. E Deus me devolveu a minha visão outra vez, e quando eu tentei correr dali da cama, por conta de um episódio que aconteceu sobrenatural dentro daquele quarto, quando eu coloquei as minhas pernas, todas as duas queimadas, para fora da cama, e deu impulso para sair dali, a minha perna direita do joelho para baixo estava muito queimada, caiu para um lado, meu corpo caiu para o outro. A enfermeira veio e pegou aquela perna apodrecida, prendeu com a atadura, me amarrou na cama e chamou a moça para limpar aquela umidade. E quando ela entrou naquele isolamento para limpar aqueles vestígios de sangue, pedaços de ossos podres, ela não suportando o mau cheiro, ela abriu a janela do isolamento. E quando ela fez isso, as moscas que estavam no lixo hospitalar
saíram do lixo e entraram nos curativos dos meus braços e das minhas pernas. E depois de um tempo eu comecei a sentir algo que incomodava muito, que mordia, que andava pelos meus braços, pelas minhas pernas. E eu estava muito inquieta quando os meus pais chegaram para me visitar. Eu falei para minha mãe do incômodo que estava dentro da minha perna, e quando ela foi mexer, ela se deparou ali com uma quantidade enorme de bichos comendo a minha perna. E aí eu falei para meu pai, desesperada, se a mesma sensação que eu estou na perna é a do braço, então pedi para ele levantar o meu braço esquerdo para tirar o lençol que apodreceu embaixo do meu braço. E quando meu pai foi levantar o meu braço ficou solto na mão dele. E ele ficou desesperado. E aí me pediu, pelo amor de Deus, para eu deitar para ele, coitado, tentar grudar o meu braço de novo ao meu corpo. E os meus irmãos fizeram ali um alvoroço dentro daquele hospital, porque os médicos não queriam me operar. E eu fui levada para aquele centro cirúrgico, com o médico me dizendo, olha, você vai entrar com vida, mas você não vai sair com vida. Tive 3 paradas respiratórias, mas Deus, Ele me deu vitória. Perdi os meus 2 braços, a perna direita, quando eu cheguei ali já não tinha mais nem osso. E no dia seguinte eu fui colocada no isolamento, aí os médicos falaram para os meus pais, ela não vai resistir. Uma coisa era tratar de membros mortos, outra coisa é agora tratar de áreas queimadas. Queimadura de 3º grau profunda, não era uma mera queimadura de pele. Os meus ossos estavam queimados, tendões, tudo muito exposto. As áreas da amputação não podia ser dada ponto, enxerto, nada. Tinha que cicatrizar. E o médico disse que acreditava, se acontecesse a cicatrização, 3 anos. E eu fiquei com a minha perna esquerda, mas eu não tinha mais o couro do pé, não tinha mais carne suficiente no peito do meu pé. E a médica, tentando salvar esse pé, ela chegou à conclusão que não iria resolver. Os medicamentos fortes não resolvia. E aí ela falou para os meus pais que iria fazer amputação para não generalizar aquela infecção. E eu fiquei desesperada. Aquele quarto que eu estava, no isolamento, já não podia mais ser chamado de isolamento de um hospital. Se transformou em uma sinagoga de Satanás. A mãe de santo foi e arrumou trabalhos ali, demônios ficaram ali dentro daquele quarto. Eu via pessoas que tinham envolvimento com eles, manifestavam, traziam oferendas para ele, desde os médicos até o pessoal da limpeza. E aí a médica disse, olha, pode deixar essas pessoas rezarem por ela, só não deixe crente encostar nela, porque crente traz infecção hospitalar. Aí quando foi um domingo, Deus leva uma crente naquele lugar. E ela chegou ali e ela me disse, olha, eu vim passar a noite com você. Eu disse, comigo não. Primeiro que eu estou vendo que você é crente, eu odeio crente. Tem mais, os médicos estão dizendo que eu vou morrer, eu não quero morrer. Está dizendo que vai amputar o meu pé. Então por essa razão eu não quero que você fale coisas de crente para mim. E ela olhou para mim e me disse, olha, mas hoje você vai dormir. Esse médico não vai amputar o seu pé porque Deus ele vai te curar. Você não vai morrer, você vai viver. E um dia na sua vida você vai estar dentro de uma igreja de crente falando de Jesus. Seja o nome do Senhor. E aí eu falei, olha, crente é maluco. Imagina, você não entra numa igreja de crente, não pode crente. Não interessa. Deus vai fazer, Deus fez. E no dia seguinte, quando a médica tirou a atadura do meu pé, os ossos, os nervos do meu pé já não estavam mais expostos. Havia nascido uma fina camada de carne por cima dele. E a médica disse, olha, se continuar, eu não vou precisar mais amputar o seu pé. Eu não precisava perder nada, queridos. Para servir a Deus, para ser o que Deus escolheu para que eu fosse, eu não precisava perder nada. Mas a minha negligência,
A minha indiferença a chamado de Deus me fez hoje pregar sem. Mas em tudo Deus seja exaltado. Deus, Ele não vai abrir mão de você, não vai abrir mão da minha vida. Se você não entender que tem que ser por bem que você vai vir, vai ser por bem do mesmo jeito. Que até o mal Deus transforma para a glória do nome dele. Amém? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então tudo no final do Evangelho, bem. Glória a Deus. Daniel foi para a cova, cooperou para o bem. O primeiro decreto, o alvo, o rei, ele gostou, quando ele foi massageado. A nenhum Deus, a nenhum outro homem, só a ti, rei. Tá bom. O rei não podia resolver quase nada, ele não resolveu a situação de Daniel. E aí vai Daniel na cova. Ali é o decreto. E agora Deus vai e livra Daniel da cova. E o rei agora faz um outro decreto. Quem não obedecer, quem não temer, temer o Deus de Daniel, agora vai ser jogado na cova dos leões. Então todas as coisas cooperam para o bem. Diga para você, diga. Todas as coisas cooperam para o bem. O que eu estou passando vai cooperar para o meu bem. Amém? E aí aquela moça ficou ali comigo. Na hora que ela estava indo embora, ela me deixou o Novo Testamento, falou para mim: tudo que você precisar, abre esse livro, chama por ele que ele vem. Aí minha mãe subiu para ficar comigo no isolamento. E ela chegou assim, chateada, xingando aquela mulher, e muito perturbada. Eu perguntei para ela: o que está acontecendo? Ela disse: porque eu vim agora da casa da mãe de santo. Então lá no terreiro todo mundo chateado comigo, porque eu não sei de onde essa mulher saiu. Só sei dizer que desde a hora em que ela entrou, ela colocou os orixás tudo para fora daqui do quarto. Ela anulou os trabalhos que a mãe de santo fez aqui. E agora a mãe de santo vai ter que vir para repetir. E não deu tempo, porque aí o doutor Jesus veio e me deu alta daquele hospital. E 13 meses depois eu saí dali, os experimentos se fecharam. Fui para Brasília, fiz tratamento de reabilitação. Passei a ser cadeirante e os médicos fizeram uma cirurgia de enxerto plástica no meu pé e eu tive que perder mais um dedinho para conseguir usar um calçado. E a minha vida começou uma sucessão de perdas, ainda muito nova. Com 16 anos, eu tive que adquirir uma estrutura diferenciada da minha vida, e o tempo passou e eu coloquei a perna mecânica. A médica disse que eu não andaria com a perna mecânica, só seria usada para melhorar a minha estética na cadeira de rodas. Mas Deus tem um fisioterapeuta por excelência chamado Jesus. E quando ele disse para o homem: levante e anda, ele assume. E o Senhor me deu vitória ali naquele hospital, porque eu passei um desprezo muito grande, uma vergonha muito grande ali, porque a médica disse que era coisa de louco me dar uma prótese para eu andar. Eu não tinha estrutura e eu podia cair. Eu perdi a articulação, o movimento do meu joelho, ele enrijeceu. Então eu ando com uma prótese como se eu tivesse ajoelhado. O joelho está enrijecido e a prótese é uma prótese ajoelhada. Então eu já ando clamando, né? E eu saí dali de Brasília, depois de um longo tempo de tratamento, voltei para Salvador. E eu levei 7 anos para conhecer Jesus. Depois de toda a ajuda que ele me emprestou, todo socorro, eu não atribuía a glória para ele. Eu atribuía para os santos, eu atribuía para os homens, menos para o Deus que fez o milagre na minha vida. E
E depois de 7 anos, eu cheguei no fundo do poço. Quando eu comecei a manifestar. Os demônios começaram a manifestar na minha vida. E me levavam assim a situações que, às vezes, eu tinha que ir para o hospital. Eu um dia tomei uma queda tão violenta, bati esse coto no chão, adquiri um cisto. Ficava toda machucada. E minha mãe me levou para o terreiro e a mãe de santo disse, o único jeito, ela vai ter que raspar a cabeça também, catular e futuramente abrir um terreiro de candomblé e ser uma mãe de santo. Mas aí algo começou a mexer dentro de mim. E depois eu entendi que foi o efeito da oração dos crentes ali da minha boca. Os crentes começaram a orar por mim. E o Espírito Santo começou a trazer uma aversão ao candomblé. E eu estava ali no candomblé fazendo o ritual. E a mãe de santo queria saber qual era o santo que ia ser o dono da minha cabeça. Eu fiz o primeiro. E no dia de descer ali, eu fui com minha mãe. Quando estávamos ali à mesa com ela, ela jogou as cartas. E ficou satisfeita com as cartas, jogou os búzios. E daqui a pouco ela começou a olhar para o lado direito dela. Ela estava sentada, eu e minha mãe na frente da mesa. Ela começou a olhar para o lado direito e ela media do telhado para baixo, de baixo para cima, assustada. E virava e perguntava para a gente, quem é esse aqui? Minha mãe disse, eu não sei, porque a vidente é você que tem que saber. Foi o Deus que foi na cova com Daniel. E ela disse, olha, esse santo nunca desceu aqui no terreiro. E ela olhou para mim e disse, ele não está se manifestando ainda na tua vida, mas ele está chegando para você. E quando ele chegar na sua vida, nunca mais você vai ser derrotada. E como ele não fala nada comigo, eu vou lhe dar os traços físicos dele. Aí você vai para casa, quando você chegar em casa, você dá todos os tipos de oferendas brancas. Porque eu estou vendo um ser aqui vestido de branco, uma roupa parece que tem luz, parece um homem muito fino, e na mão direita dele tem uma espada do tamanho dele. E ela foi dizendo, olha, fulano de tal não é, ciclano não é. E aí fomos para casa e chegamos lá, minha mãe cozinhou tudo quanto era comida branca. Me vestiu de branca, me colocou no quarto branco, só eu de preta na história. E mexia para um lado, mexia para o outro, parecia até um sacrifício de Baal. Chama Baal, só que não era Baal. Era um Deus que não precisa de alimentos perecíveis. Essa não é a fome do Senhor, essa é a nossa fome. E quando, depois de várias tentativas, nada, minha mãe disse, a mãe de santo está fraca, vamos no outro terreiro. Aquele pai santo teve a mesma visão. Aí o tempo foi se aproximando para eu descer para o terreiro, e eu comecei a desejar no meu coração, ai, se eu conhecesse alguém mais forte do que os orixás, ai, se eu conhecesse alguém mais forte do que esses guias, do que tudo que eu conheço, sabe, eu me envolvi com o espiritismo, me envolvi com anjos caídos, me envolvi com tantas coisas, do catolicismo, tudo quanto era santo, eu beijava, reverenciava. E eu fiz um pacote, falei, se eu encontrasse alguma coisa mais forte do que tudo isso, eu abria mão de tudo isso. E eu encontrei. Graças a Deus eu encontrei. E quando um dia eu comecei a dar reforço escolar para ganhar os recursos para comprar os materiais de Umbanda, chegou o dia de Cosme e Damião, e eu comprei balinhas para dar para as crianças. E dentre os meus alunos eu tinha uma aluna de 4 anos de idade. E todo mundo chupou a balinha. Quando chegou na hora dela, eu falei para ela, olha, chupa essa balinha, porque hoje é o dia de Cosme, ele é um santo gênio, gosta muito de criança. E ela olhou para mim, olhou para a balinha e disse, minha prova, não chupa essa balinha aí não. Eu disse, por que não? Ela disse, porque eu já sou crente. E eu disse, o que tem? Cosme é santo. Ela disse, ele não é um santo não, ele é um demônio. E lá na minha igreja a gente expulsa ele no nome de Jesus. Aleluia. Eu falei, menina, chupa a balinha, se eu quiser a balinha na minha casa tem. Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Porque existem pessoas ainda
determina no seu coração a não se contaminar e não se contamina. E Deus, Ele abençoou a vida daquela menina, que ela foi um instrumento de Deus para mim. Eu tinha muita resistência. Lá em casa não entrava nenhum folheto de crente. E Deus traz uma menina ali. Aí sendo na casa de Naamã, né? Deu o endereço da Vitória. E no dia seguinte ela voltou para o reforço. Eu apostei com minha mãe que ela não ia voltar mais, que Cosme iria acabar com a vida dela. Porque era assim comigo, eu servindo a ele e a porrada, paulada para dentro. E no dia seguinte, quando ela voltou, eu disse: vem cá, Cosme não foi na sua casa, não fez careta para você, não te deu uma surra. E ela colocou a mão na cintura, olhou para mim e disse: minha avó, ele não pode entrar na minha casa não. Ele não pode fazer caleta para mim, não pode me dar uma surra, porque ele não é meu pai. E aquela criança começou a me falar de Jesus. E ela era muito pequena. Mas ainda assim, dentro da vida dela tinha uma fonte de água que saltava para a vida dela. E começou a matar a minha sede. E eu comecei a buscar dessa menina a favor de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus usaria até as crianças. Caso os adultos negligenciem Deus, a obra dele não vai parar. Ele vai usar quem está na brecha. E eu pegava ela, tirei no intervalo e dizia: menina, olha, me fala aí como é a sua igreja. E ela dizia: na minha igreja é fácil. A gente canta para Jesus, prega de Jesus e depois expulsa o demônio no nome de Jesus. Eu disse: tudo é Jesus na sua igreja? E Santa Fulano, Santo Fulano, e ficando meu cara. Ela disse: não, só ele que é o santo na minha igreja. E um dia ela querendo ir para o intervalo, ela me disse: eu não vou mais falar de Jesus para você. Eu vou trazer a minha mãe, ela vai falar de Jesus para você. Aí a mãe da menina veio, começou a me falar de Jesus. Outras situações aconteceram. E aí um dia eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo dentro da minha casa. Foi uma presença arrebatadora, assim, que marcou a minha vida. Jogou os demônios tudo por terra. Colocou de pé. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, resumindo, se você quiser saber mais, compre o livro. Gostei, corinho, pastor. Se você quiser saber mais, a igreja está fraca. E aí Deus foi fazendo uma obra linda na minha vida. Eu era complexada, doente emocionalmente, não me olhava no espelho, toda cheia de ferida. Lá nos baianos dizem pereba, né? A alma cheia de pereba, cheia de pus, precisando ser tratada, sarada. E Deus foi me amando, e o seu amor foi me curando, me trazendo conforto. E aí eu fui me olhando no espelho e fui tirando o peso que tinha na minha vida. Fui jogando por terra, braço mecânico. Porque Deus, Ele me deu muitas habilidades. O Senhor me ensinou a escrever. E hoje eu tenho uma letra mais legível do que antes, quando eu tinha mãos. O Senhor, Ele me ensinou a teclar. Às vezes eu estou teclando uma pessoa, né? E aí ela pergunta: quem está teclando para você? Eu mesmo. Porque eu teclo com a precisão de quem tem dois braços. Quem faz isso é Deus. Então não venha para cá me dizer que você não pode, não. Glória a Deus. Não venha para cá me dizer que você é uma coitadinha, um coitadinho, não. Porque Deus nos deu habilidades. A Bíblia diz que Deus deu dons para os homens. Amém? Amém. E eu orando, aí minha mãe, depois de um tempo, aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Foi muito engraçado do jeito que Deus tirou a minha mãe do terreiro. E depois Deus jogou uma rede e pescou todos os meus irmãos. Hoje
bênção. E Deus fez isso, mudou a história da minha família. Parentela paterna e materna, todo mundo envolvido com o diabo. Hoje a gente só ouve notícia, fulano se converteu. Às vezes acontece que eu estou pregando, de repente eu vejo um rostinho conhecido. É primo, é tia. Eu sou filho de fulano. E você falou, olha, Deus é bom, vai fazer isso na sua família também, vai escrever a Bíblia para salvar. Amém? Isso é uma questão de tempo, porque Deus vai balançar a figueira. Glória a Deus. E aí eu falei para Deus, Deus, olha, eu quero casar, quero beijar na boca. Aí eu comecei a orar pela costela seca ruída no passado. E Deus tinha filé mignon para mim. Aí um dia que eu estava num culto, estava lá naquele culto onde mais bonito da face da terra. Quando ele viu a negona naquele, não resistiu. Aí ele veio me cumprimentar, o culto acabou, ele foi para a casa dele e o nosso encontro foi coisa de Deus. Quer saber? Quer saber da vida dos outros, não quer pagar o preço? É de graça. E aí ele orou por mim durante um ano. Depois de um ano ele começou a me mandar presentes. Café da manhã, almoço, jantar. Eu não sei porque as pessoas gostam tanto de me dar comida. Eu estou na casa de Rodrigo, vou lá para comer, gente, olha, eu fico tonta. É muita comida, eu falo, olha, pelo amor de Deus. Davi disse que nunca viu o justo desamparado. Então, eu preciso ir para o hotel rápido. Eu tive hoje que comer e pedir para eles, pelo amor de Deus, me leva para o hotel. E meu esposo, ele veio assim, né? Me dando muita comida. Café da manhã, almoço, jantar. Come, come. Eu disse, Deus, debaixo desse teu não tem carro, que interesse é esse? Aí eu comecei a intensificar a minha oração. Senhor, olha, me dá um sinal. Se é Ele para mim, Ele vai ter que ligar para mim 4 horas da manhã. Aí eu fiquei no próximo do telefone. Foram dias que eu já não dormia mais. 4 da manhã o telefone tocava, era ele. Passou o tempo, Senhor, agora eu quero 3 da manhã. Tem que ser um assunto, né? Para 3 da manhã. E ele, coitadinho, não tinha não para 3 da manhã. Aí ele ligava e falava, fala, irmão, o que é? Nada não, é porque eu... Sim, então desliga o telefone. Essas coisas que nos deixam cheios do Espírito Santo, sabendo que vem vitória por aí, né? Tem outros sinais, eu pedindo a Deus, ele respondendo. E aí um dia o irmão Roberto falou para mim, olha, eu quero ir na sua casa, eu quero falar com você. E aí eu me preparei, e quando ele chegou na minha casa, olhando para os meus olhos negros, jabuticaba, falou umas coisas que não te interessam. Vocês gostam muito de saber da vida dos outros. Fica caladinho aí. E Deus fez ele falar. Eu falei, Deus, se ele me pedir namoro, eu vou saber. Não veio do Senhor para mim. Ele vai ter que me pedir logo em casamento. Aí sim. Aí ele foi. Olhou e de repente ele falou, irmã Rita, eu orei ao Senhor e eu quero lhe pedir em casamento. Eu disse, ai. Lá é, gente, que negócio é esse? Você chega assim na minha casa e vamos casar? Não, você tem que esperar um tempo. Eu doida para dizer assim, né? Juntou a fome dele com a vontade de comer. Aí eu falei, não, mas a gente tem que esperar um pouquinho. Falei, não, você precisa me dar um tempo, eu vou pensar aí para ver o
que Deus vai me responder. Eu tirei onda, né? Aí eu disse sim depois para ele, e estamos há 15 anos casados, para onde eu e Deus mudou a minha história, e da nossa união nasceram filhos. Eu não podia ter filhos, e meu irmão mais velho disse: olha, se você orar pedindo filho, determine a Deus a quantidade, senão ele vai fazer da sua casa uma grande nação. Aí oramos, e eu engravidei do meu primeiro filho, Samuel, está com 14 anos, e amamentando Samuel. Meu segundo livro fala da minha gravidez, parto assim, algo sobrenatural, tive parto normal. Diziam para mim que eu ia morrer de parto. Se eu não morresse de parto, meu filho ia nascer doente, nem uma coisa nem outra, né? Quem começou a boa obra da minha vida foi o Senhor. Ele me assume nessa terra. Ele me garante nessa terra. Eu não sou à toa. Eu tenho um Pai. Ele me assume. Meu nome está escrito lá no céu. Quando os anjos abrem lá, ó, na ordem alfabética, primeiro nome lá, Ana Rita. Desculpa aí vocês, viu? Tenho prioridade, sei que lá no céu não vou continuar nesse estado de fragilidade, vou ter um novo corpo, mas primeiro fui fragilizada, Ana Rita, deficiente. Entre, calma, calma. E aí ali eu vou ter um corpo transformado. Nós queremos que Deus, Ele mudou assim a minha vida. E quando eu amamentando Samuel, não sei o que foi que aconteceu, 7 meses depois eu já estava grávida do Natan. Não sei como foi que isso aconteceu comigo. Eu falei: Deus, fique de mal com a minha madre. E aí os meninos fazendo culto doméstico só queriam cantar a música da Fernanda Brum, Daria Filhos. E eu fazia o coro, se não morro. E eu tenho certeza que ele não me chamou para o Ministério da Música. Aí ele falou: tá bom, então eu vou ficar de bem com a sua madre de novo. Aí eu gerei o Emanuel, que está com 7 anos, e encerrei a carreira de parir. Deixa isso para Fernanda Brum, porque ela tem um cabelão, né? Então ela fez a música desesperada, então assuma as consequências dela. Cante até não aguentar mais. Eu dei fim naquele CD. Se você conhecer ela, não fale isso. Eu gosto muito dela. Eu só não tenho esse CD, tá bom? Descartei esse. É muito desespero, se não morro. Eu morro agora se ele me der mais um filho. Meu Deus. E aí eu sou alegre com os 3 filhos. Lá em casa a cueca é a maioria, né? E eu sempre conto essa experiência porque Deus, Ele sabe trabalhar. Deus, Ele sabe com quem Ele pode contar. E eu reclamava porque todo mundo na minha família tem filha mulher. Eu tenho uma irmã que tem 4 mulheres. E só eu que só tenho um homem. Engraçado. Só eu. Aí eu ficava: meu Deus, que negócio é esse? Aí com o meu último filho eu pensava que ia ser uma menina. Foi um menino. Aí meu esposo ficou assim um pouco triste. E aí fomos na casa da minha irmã. Aconteceu que quando a gente estava chegando, minha sobrinha tinha terminado de lavar o cabelo. E o black ainda não estava em alta, não. Aí de repente aquela criança saiu de lá, de dentro do banheiro, correndo: tia! Meu esposo tomou aquele susto e falou: que é isso, menina? O que aconteceu com o seu cabelo? Ela disse: é porque eu lavei agora. Aí Roberto colocou a mão na minha barriga e falou: Deus, muito obrigado pelo livramento. Aí que a menina nasce no DNA da mãe. E aí Deus só me deu honra. Lá só o barbeiro que lucra. E
Eu sou feliz com esse Jesus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você reclama de quê? Olha para você, olha para você. Olha para você, olha para você. Não está com vergonha? Olha, é bom. Olha isso. Olha para os seus pés. Olha para a sua perna, movimento. Glória a Deus. Está reclamando de quê? Aleluia, Jesus. Está reclamando da perna porque é grossa? Aguenta a perna. Porque é fina? É a sua perna. Tem vaso? É a sua perna. Glória a Deus. Está reclamando de quê? Olha para as suas mãos agora. Deixa eu te tocar por mim. Olha para as suas mãos. Coloca ela bem próximo do seu rosto e olha. Sabe, às vezes a gente só valoriza quando perde. Lá no centro eu tenho que trocar minha perna a cada 2 anos, porque ela desgasta. E aí quando eu chego ali, eu falo, meu Deus, como eu queria trazer tanto crente aqui nesse lugar. Como eu queria. Crente que chama o filho de peste. Quando tantas mães têm filhos com hidrocefalia, cabeças enormes. Filhos que nunca vão sair daquele estágio. Nunca vão se mover. E aquelas mães beijando e amando aqueles filhos. Que não faz graça nenhuma para ela. Não corre, só dá trabalho. Tem gente ali na cadeira de rodas que gostaria muito, que daria tudo que tem, acredite. Sabe para quê? Para mover o dedão no pé. Para voltar a urinar no banheiro. Você está reclamando de quê? Porque eu te pedi para ficar de pé? Tem tanta gente que nunca mais vai levantar, vai passar por essa vida sem levantar mais sobre os pés. Olha para as suas mãos nessa hora. E faz uma aliança com a gratidão. Olha para as tuas mãos. Faça uma aliança com a gratidão. Seja mais grato. Alguém aqui sabe o que é ranceníase? A igreja me deu uma pregação baseada naqueles 9 leprosos que não voltaram. A ranceníase tem cura. E a gente precisa deixar de ser leproso. A gente precisa voltar, olhar para Deus e ser mais grato. Olha para a tua mão, eu vou insistir para isso. O que você tem feito com suas mãos? Tem destruído a sua vida? O que suas mãos podem fazer que te eleva tanto a ponto de você achar que você é melhor do que os outros? O que você tem deixado de fazer a ponto de você pensar que é menos do que os outros? Prepararam uma cova para Daniel.